Muito bem, retornamos com o Panorama Esportivo, cumprimentando nesta segunda-feira o presidente da Federação Universitária de Santa Catarina, Manuel Rebelo. Boa noite, Manuel, tudo bem? Boa noite, uma satisfação, estamos aqui à disposição. Muito bem, Manuel Rebelo, há quantos mandatos junto à Federação Universitária, Manuel? Nós estamos no terceiro mandato, metade do terceiro mandato. O pessoal costuma perguntar para mim até quando vai esse mandato, afinal de contas. E eu costumo dizer, a partir de 2025 a cadeira estará vaga. 2025? O vice-presidente que vive me cobrando, ô presidente, até quando vai? Mas 2025? Não, isso é uma brincadeira. Nós temos eleição agora em 2017, com uma nova lei, com um novo estatuto, que nós, no final do ano passado, foi feita uma alteração pelo nosso jurídico Luciano Ostins. Então, agora tem direito a uma eleição, mais uma recondução. Então, por isso que eu costumo fazer essa brincadeira que até 2025. Muito bem. Eu lembro quando você pegou a Federação Universitária, eu prestava serviço para o Cefid, o Cefid da UDESC, e lembro das frequentes visitas que você fazia ao Paulo Henrique Xavier de Souza, esboçando uma diretoria, esboçando um projeto para a retomada da Federação Universitária, que até então estava parada, estava acéfalo, estava desativada. Como é que foi esse processo, esta retomada da Federação Universitária, que sempre foi uma federação muito importante no contexto esportivo universitário para Santa Catarina? É verdade, Gílio. Tanto é que no ano passado nós completamos 70 anos de fundação e no começo foi muito difícil, até porque a federação ficou praticamente adormecida de 2000 até 2003. 2004, em função o próprio Conselho Fiscal sentindo ela acéfala, como você mesmo falou, foi montada uma comissão até para fazer uma alteração do estatuto, que até então a eleição, o seu corpo em assembleia era por Associação Atlética Acadêmica, e nós fizemos essa alteração para ser os representantes das instituições e poderem eleger os presidentes. Então foi montada uma comissão em abril de 2004 e em 2007 houve a primeira eleição então na federação. E desde então, Manuel Rebelo continua presidente. Continua presidente e, logicamente, você falou do Paulão, o Paulão sempre foi um parceiro muito grande, a UDESC já teve a sua participação muito forte em 2003, no final de 2003 já fizemos uma participação do primeiro Jogos Universitários em Curitiba, sem seletiva, sem nada, nós entramos, vamos fazer uma equipe que tenha uma boa representatividade, então pegamos as universidades, que tinham melhor voleibol, melhor basquete, melhor handebol, melhor futsal, e fomos para Curitiba. Mas a nossa gestão mesmo começou em 2004. 2004. E 2004 demorou para chegar ao título brasileiro universitário, né, presidente? Sem dúvida, no começo foi muito difícil. Sempre ostentando aquele segundo, aquele terceiro lugar. Exatamente. Em 2010 foi o máximo, né? Até então... Em Blumenau, isso, né? 2007, em Blumenau, trouxemos pela primeira vez, aliás, na minha gestão, em 2007, nós fizemos Jogos Universitários Brasileiros para Blumenau. Em 2010, novamente, Jogos Universitários. E lá nós conseguimos o título campeão brasileiro universitário. Pela primeira vez, um título inédito para Santa Catarina. Eu vejo nas universidades americanas, o esporte universitário tem um apelo muito grande. É TV transmitindo, para entrar numa universidade americana, até brasileiros para ir para uma universidade americana tem que ter o talento esportivo, tem que ter o dom esportivo. Lá ele ganha bolsa, ganha até bolsa financeira, bolsa de estudo, estadia, alimentação, enfim, porque ele joga, ele faz algum tipo de esporte e tem potencial para isso. O esporte universitário tem sua importância, né, presidente? Sem dúvida, eu acho que passa pelo esporte educacional. Então, o governo realmente precisa olhar mais esse lado do esporte educacional, esporte, principalmente esporte universitário, desde a base, logicamente, até o esporte universitário. E nós temos agora um desafio para 2019, já ganhamos a sede da universidade para o Brasil, só depende agora de batermos o martelo, porque, infelizmente, nessa mudança agora de governo, o Brasília era candidata a essa universidade em 2019 e nós ficamos, Brasília desistiu da sede, mas nós esperamos que dentro de um mês se defina uma sede para os Jogos Universitários Brasileiros. A gente vai chegar para a universidade em 2019.
Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre universidades. No fator local aqui, que importância as universidades estão dando para o esporte universitário, presidente? Eu entendo como opinião minha particular, pouca. Como é que o presidente, que sentimento tem o presidente em relação à contrapartida das universidades em promover o esporte dentro do ambiente escolar, o ambiente acadêmico? Olha, Júlio, eu não posso dizer que eu não posso nem reclamar das universidades, até porque elas têm sido parceiras. Nem todas, né? Nós temos um grande número de universidades. Para ter uma ideia, nós temos 36 universidades no estado que têm cursos de educação física. Exato. E hoje são apenas 24 filiadas dentre todas as universidades que nós temos. Mas, na verdade, quem participa são de 10 a 15 instituições. E um trabalho que vem sendo feito nas universidades, que eu acho muito interessante, é um trabalho de inclusão social, que é a Bolsa Atleta. Então, hoje, em Santa Catarina, são aproximadamente 600 bolsas que a universidade paga para o aluno, paga o estudo e ainda uma bolsa para ele se manter. Então, acho que isso aí já é um grande incentivo. Eu acho que essa parceria com a federação e essa forma de a gente levar o esporte universitário em Santa Catarina, tanto é que a nossa participação sempre tem sido destacada a nível nacional. E somos hoje, tanto é que somos uma referência nacional, né? Muito bem. E dentro do contexto nas universidades, as reitorias dessas universidades, no geral, têm apoiado a federação? Como é que está esse processo? O apoio, como eu lhe falei, são essas bolsas, o simples fato de ter nas universidades aluno com Bolsa Atleta, isso aí já é um grande incentivo. A gente vê pelo restante do país que muitas universidades não têm isso. Então, Santa Catarina realmente se destaca por essa posição em ter essa Bolsa Atleta. Então, eu vejo assim como um ponto muito positivo. Aí, se você perguntar, tem tido o apoio integral? Lógico que nunca tem um apoio de 100%, né? Mas não podemos reclamar do apoio que as universidades têm nos colocado. Em contrapartida, lógico que a federação também faz a sua parte. Anualmente, vai lá o governo do Estado, que tem dado sempre tem dado o apoio, para poder levar as equipes do Estado até os Jogos Universitários Brasileiros, ou as Ligas do Esporte Universitário. Então, temos recebido, logicamente, o apoio do governo do Estado, e as universidades fazem parte delas. Participam da etapa estadual e nós viabilizamos a ida para o brasileiro. Nos últimos tempos para cá, a Confederação Brasileira de Desporto Universitário, a CBDU, tem promovido inúmeras competições que até a última década não aconteciam. Hoje tem regionais, tem classificatórios, entrou o vôlei de praia universitário, entrou o futsal universitário, tem mais o quê? Eu ouvi falar em rugby também universitário, alguma coisa nesse sentido. Tem as equipes de lutas, que é o taekwondo, judô, karatê. Então tem o badminton, que vai ser agora, nesse Jubes de 2015 vai ter o badminton. Então, vôlei de praia. Então, além daquelas 8 modalidades, basquete, voleibol, futsal e handebol, e aquelas tradicionais, né? Atletismo, natação, judô e xadrez, agora será crescido por badminton, ginástica rítmica, GR, e o próprio vôlei de praia. Isso vem de encontro à necessidade de se adaptar aos outros países que promovem o esporte universitário? Os outros países têm todas essas modalidades? No caso, é mais, por exemplo, o badminton, o vôlei de praia e o próprio outro de quadra que eu falei, o vôlei de praia, o badminton e o tênis de campo. É um esporte que dá das Olimpíadas e a gente procura, dentro disso aí, também introduzir no Brasil, nos nossos jogos, tanto estadual como nacional, essas novas modalidades, até por ser um esporte olímpico. Quando o senhor fala Olimpíada, é Universiade, né? A Universiade que você se refere. Eu falo Universiade é a própria Olimpíadas. As Olimpíadas tradicionais, que é aquela que é feita em 4 anos. 4 anos. Muito bem. E como é que está o Brasil em termos de Universiade? Olha, como eu lhe falei anteriormente, o Brasil ganhou, há 2 anos atrás, a sede para... Eu digo no contexto de rendimento. Rendimento. Não foge muito da nossa performance das Olimpíadas. Nós estamos entre o 18º e o 22º. Queremos diminuir isso aí, porque tem muitos atletas olímpicos também que participam, que são universitários e que participam das universidades.
Só para você ter uma ideia, a Universidade é o segundo maior evento multiesportivo do planeta. Então, são 180 países que disputam essa competição, só que são feitos a cada 2 anos. São 12 mil atletas, a Olimpíada sai em torno de 14 mil, então é um número bem aproximado. E são atletas de altos níveis, tanto é que a maioria dos atletas que são universitários, que disputam as Olimpíadas, também vão para as universidades. E o Brasil, em 2019, ganhou a sede para disputar essa competição. Teremos agora esse ano em Gwangju, na Coreia, e 2017 vai ser Taipei, na China. 2016, agora em Gwangju, na Coreia, é isso? 2015, Coreia, Gwangju, e 2017 Taipei, China. O presidente vai representando Santa Catarina na competição? Eu, na qualidade de vice-presidente da região sul, sim. Logicamente que nós vamos com uma equipe muito forte do Estado, principalmente o nosso futebol feminino. Quem que vai de Santa Catarina para a universidade? Deve ir, quase garantido, nosso diretor técnico do... Mas eu digo em termos de atleta, de equipes. Atletas. O mais forte das modalidades é o futebol de campo feminino, que vai ser representado pela equipe de caçador, que foi campeã dos Jogos Brasileiros Universitários o ano passado em Brasília. A equipe Kinderman lá? A equipe Kinderman. Então, praticamente 60% das atletas que vão compor a equipe de futebol feminino para a universidade esse ano vai ser de caçador. O técnico, inclusive, escolhido é o Éder. O Éder que é do futsal feminino, mas que também... Trabalhou muito tempo em Chapecó também. Exatamente. Muito bem. Tem mais o Coelho, que vai ser o supervisor técnico da competição. O Coelho é de caçador. Coelho superintendente da Fundação Municipal Exatamente. de Esportes. Também vai participar dessa nossa equipe toda, né? O Paulão acompanha vocês na delegação também? Paulão acompanha na parte Henrique administrativa. Xavier. O Paulão já foi a 2 universidades de Belgrado, foi o ano passado, o ano retrasado na Rússia. E na participação de presidentes, geralmente é feito um revezamento. A cada universidade vai metade, vai 50%. Eu, na qualidade de vice-presidente da região sul, logicamente, estou participando a cada universidade. Muito bem. Quem é que financia a estada e a ida desta moçada, por exemplo, o time de futebol feminino que vai jogar na universidade? Quem é que financia? Isso é um projeto do Ministério do Esporte e recurso do governo federal. Até porque estamos indo representar o Brasil, né? É um exemplo das Olimpíadas, né? O governo federal é que banca todos os recursos para essa participação. Vamos falar um pouquinho agora das questões locais. O calendário da Federação Universitária em âmbito estadual. O presidente nos fala um pouquinho aí deste calendário. O que nós temos aí previsto para essa temporada de 2015 no contexto universitário? Bem, nós já temos previsto para 2015 a primeira etapa dos Jogos Universitários Catarinenses, que vão ser realizados em 3 cidades, Pinhalzinho e Saudade, as modalidades de desporto coletivo e algumas Pinhalzinho individuais. E Saudades ficam bem próximas. Bem próximas, Vamos aproveitar as 2 cidades. Até lá no oeste do estado. Oeste do estado. E temos a natação, que vai ser realizada na piscina da Unisul, e o atletismo, que vamos aproveitar essa belíssima pista da Universidade Federal, recentemente inaugurada, onde estava aqui presente. Talvez seja a primeira competição oficial, então, na pista da Universidade Federal. Eu creio que deva ser a primeira competição oficial. Até porque vai ter toda uma regulamentação lá para utilização, né? E tal. Então, provavelmente vai ser a primeira competição oficial, que são os Jogos Universitários Catarinenses. Mas antes disso, nós temos a nossa participação. E até para aqui deixar bem claro, que essa competição em Pinhalzinho é uma competição que é comemorativa aos 50 anos da UDESC. Eles têm um campus lá. Tem um campus lá em Pinhalzinho. Então, a UDESC fez questão, como o ano passado nós tivemos na Unisul, em Tubarão, 50 anos de Unisul. Então, acho que vai ser um evento muito, até por ser uma cidade pequena, um evento que vai ter uma importância muito grande. Mas antes disso, agora no esporte regional, nós temos a fase regional da Liga, que vai ser em Santo André, só do desporto coletivo. Então, daqui vão participar várias equipes, várias modalidades, que aqui não vou lembrar aqui de elencar quais são até tem algumas que ainda não definiram, que são esse outro segundo, terceiro colocado. E já temos para a etapa final, que vai ser em Brasília,
em final de junho, 5 equipes catarinenses já classificadas. Então, nós já temos 5 equipes para a etapa final que não poderão participar da etapa regional. E isso, a Liga, a cada ano, está tomando uma dimensão muito grande, até porque a equipe que é campeã tem toda a hospedagem, a alimentação e o transporte gratuito até a cidade sede. Então, é muito interessante. A equipe campeã do ano anterior tem garantia de participação na fase final. Então, e demos depois dessa competição da Liga, temos em julho, aliás, em agosto, futebol de campo que vai ser em Curitiba. Temos o rugby também em agosto, que vai ser em Goiânia. O Jubes, esse ano, vai ser em Uberlândia, de 14 a 24 de outubro. E temos o Beach Game no final do ano, em novembro, que é uma competição onde se faz o Fórum Brasileiro Universitário e os melhores do ano. Esse ano vai ser em Aracaju. O ano passado fizemos em Maceió e esse ano em Aracaju. Com a participação de todas as universidades brasileiras, né? Exatamente, um número bem expressivo. Bem expressivo. Vamos voltar ao Jux. Você falou aí que a natação vai ser disputada na Unisul, o atletismo na Universidade Federal e as modalidades de quadra lá em Pinhalzinho. Por que esta separação das modalidades? É questão de infraestrutura, presidente? Sim, principalmente isso. Não descaracteriza um pouco a competição quando deveria ser toda disputada no mesmo local? O ideal seria que a competição fosse toda no mesmo local. Existe até, por parte de algumas instituições, uma solicitação que se faça no mesmo local. Mas, em função da infraestrutura, da logística, é que geralmente a gente faz a natação e o atletismo fora da cidade sede. A não ser que apresente condições. Quando o senhor fala em logística, também tem a questão financeira, né? Tudo isso, é lógico. A gente sabe das dificuldades que nós temos hoje para fazer os Jogos Universitários Catarinenses e até para levar a equipe brasileira. Por isso que eu digo, a federação, a instituição, o governo, secretaria e principalmente agora, ultimamente, a FESPORT, tem dado um grande apoio. Por falar em apoio, as competições no âmbito local têm tido apoio do governo do estado através do Fundo Esporte. Só tem boas perspectivas para, com esse ano, obter esses recursos junto ao Fundo Esporte para financiar essas competições? Olha, Júlio, na verdade, a partir do ano, há 2 anos atrás, nós temos a Lei 9.615, que é feito um repasse para todos os governos estaduais. É a Lei Pelé, que é repassado 15% para o esporte educacional, sendo 10% para o esporte estudantil e 5% para o esporte universitário. Essa lei é nacional? Nacional. Então, a FESPORT, a secretaria, o próprio governo já reconhece esse direito que as federações universitárias têm com relação a esse recurso. Então, na verdade, nosso recurso nem vem através do Fundo Esporte. Nosso recurso vem através dessa lei, que é um repasse feito pelo governo federal. Esse repasse é feito para as universidades? Não, o repasse é feito para a Secretaria da Fazenda, né, que repassa para as fundações, no caso aqui a nossa FESPORT, e a FESPORT, então... direciona para a federação para financiar... mediante uma planilha, Convênio, né, dos eventos, um valor. Ela, às vezes nem repassa, às vezes cobre a própria competição. Ela dá suporte. Dá suporte sem fazer o repasse do recurso. Estruturalmente, a FESPORT, até uns 3 ou 4 anos atrás, eu lembro que fornecia recursos humanos para ajudar no andamento, no desenvolvimento da competição. Se eu não me engano, a última vez que esta estrutura da FESPORT, esse staff da FESPORT esteve presente, foi no Jux de Tubarão. Mas isso parou, né? Parece que essa logística em termos de material humano para se trabalhar numa competição como essa não está existindo mais. Parou, mas na verdade, eu quando estive em 2012, para levar essa mesma equipe, que uma parceria da FESPORT com recursos humanos, a gente sabe que é muito importante, dado a experiência, a qualificação do pessoal, né? O know-how que o pessoal tem. Então, mas devido às dificuldades que eles têm, número de pessoas, de técnicos para esse tipo de suporte, ela deixou de nos dar esse auxílio do recurso humano, mas, no entanto, cobre com recurso financeiro que, na verdade, a gente contrata para a realização dos jogos. Não comprometeu o andamento da competição? Não compromete a competição, até porque
logicamente que a credibilidade e o suporte da FESPORT, não tenha dúvida que era um suporte muito positivo para a federação. Mas não deixou de acontecer o evento por falta desse, nem diria desse apoio, mas por falta de pessoas para fazer para poder dar todo esse suporte. Muito bem, nós vamos a mais um intervalo, daqui a pouco o bloco final com o presidente da Federação Catarinense de Desportos Universitário, a FCDU, Manuel Rebelo. Até daqui a pouco. Panorama Esportivo retorna em seu novo horário, agora às 18 horas. Entre 18 horas e 19 horas, o Panorama Esportivo às segundas e sextas-feiras. Hoje, com a participação especial do presidente da Federação Catarinense Universitária, Manuel Rebelo. Presidente, qual é o envolvimento de atletas universitários catarinenses nas competições da FCDU ao longo de cada temporada? Eu diria que são em torno de 1.200 atletas. São atletas de várias instituições, participam geralmente 15 a 18 instituições do Estado. É um número expressivo, né? Número expressivo. Participam de fases finais, classificatórias, o envolvimento geral, é isso? Desde a fase inicial, porque a etapa para ir para o JUBES, a primeira etapa é o Jogo Universitário Catarinense, onde são feitas uma seletiva. A equipe campeã representa o Santa Catarina no JUBES e a equipe vice-campeã, no caso das modalidades de quadra, representa o Estado de Santa Catarina na Liga do Desporto Universitário. Então, nós já definimos isso há 5 anos atrás, em que o campeão vai para a Liga, vai para o JUBES, e o vice-campeão vai para a Liga. Um envolvimento muito grande de todas as instituições. Muito bem. Tem profissionais de educação física envolvidos, se somar os técnicos, de repente, preparadores físicos, dirigentes, o contexto é um pouquinho maior, né? Fica em torno de 1.200, aí com os técnicos e tal. E são todos da área da educação física, né? Até porque você, para ficar no banco, tem que ter o CREF. Tem que ter então, são todos profissionais da educação física. Isso é muito interessante, importante. E valorizar a classe, né? Então, são todos profissionais da área. Muito bem. Tem uma participação importante das universidades. Eu vejo que a iniciativa da universidade em patrocinar uma equipe de rendimento, de alto ou de rendimento, de levar a marca da instituição, né, tirar daquele âmbito ali regional, enfim, mostrar a instituição lá fora. Eu vejo no uniforme, nas placas de publicidade estática, esse perfil, esta iniciativa, esse marketing, podemos dizer assim. É importante, né, presidente, a exposição da marca, a exposição do produto lá fora. A FURB, por exemplo, com sua equipe de basquete ou handball, se expor lá fora e dizer que nós temos uma universidade forte em Santa Catarina, que é a FURB, e o contexto do esporte denota que a universidade é boa. Né? Exato, Júlio. E tem outra coisa. Nós temos na etapa final, o JUBES, após passar pela etapa estadual, uma seletiva estadual, nós temos hoje, na Série A, nós temos a equipe A, a equipe B e a equipe C, ou primeira, segunda e terceira divisão no JUBES. E Santa Catarina se destaca, Santa Catarina e São Paulo, porque são os 2 únicos estados que têm todas as equipes, masculino e femininos, basquete, voleibol, futsal e handebol, na primeira divisão do JUBES. São então, os 2 únicos estados? 2 únicos estados. Pernambuco já tem 6 ou 7, aí vai diminuindo, Brasília com 5, Rio. Distrito Federal, o Rio está com 3 ou 4. Então, Santa Catarina, até nesse ponto, está no mais alto degrau do pódio, né? Em termos de participação a nível nacional. Tanto é que na Liga do Desporto, falando em Liga do Desporto Universitário, no ano de 2014, dos 8 títulos em disputa, nós ganhamos 5 em primeiro lugar, 2 segundos e 1 terceiro, contra 2 de Pernambuco e 1 de São Paulo. Então, feito na Liga do Desporto Universitário esse ano, aliás, no JUBES do ano passado, nós ganhamos 5 títulos. Então, realmente, Santa Catarina, em todas as modalidades, está sempre disputando um lugar no pódio. Muito bem, vamos agora ouvi-lo a respeito de opinião. Nós iniciamos o ano de 2015 com muitas dificuldades. As federações esportivas estão, podemos assim dizer, com o pires na mão, esperando pelo apoio governamental.
Que expectativa tem o presidente, não só respondendo pela sua federação, que eu sei que também tem suas dificuldades, que vive batendo na porta, enfim, que expectativa tem o presidente para que o esporte de rendimento, o esporte de participação, enfim, continue recebendo os recursos necessários ao seu desenvolvimento? Boa, ruim essa expectativa? Vê com maus olhos? Sem dúvida, Júlio. Eu acho que nós já estamos praticamente em março. O governo ainda não deu... Praticamente em abril, né? Já em abril, não acenou ainda com uma proposta, com um apoio forte para as federações. Como eu lhe falei, nós ainda temos o apoio através da lei Pelé, da lei 9.615, mas eu sei das dificuldades que todas as federações têm. Eu acho que no máximo nesse mês de abril deve vir uma proposta do governo, até porque eu estou sentindo do próprio presidente da Associação das Federações, o Fred, que até agora não foi aberto ainda as portas. Eu não sei se os recursos ainda não foram definidos, mas eu acho que o governo tem que se empenhar, até porque o esporte universitário, não só universitário, como o esporte, de uma forma geral, em Santa Catarina, é um esporte muito forte. Então, eu acho que está na hora do governo dar uma olhada com carinho para as federações, porque realmente, como você falou, e todo mundo sabe, está todo mundo de pires na mão, e nós já estamos praticamente no mês de abril. Então, nós esperamos do governo a sensibilidade, e eu creio que ele não vai medir esforço para isso, até porque sempre tem nos dado uma força, sempre tem dado um apoio para as federações. Então, eu acho que está na hora de uma definição. Muito bem. Conversamos com o presidente da Federação Universitária de Santa Catarina, FCDU, Manuel Rebelo. Rebelo, obrigado pela participação, e as portas do Panorama Esportivo estarão sempre abertas para o esporte universitário de Santa Catarina. Um grande abraço, obrigado por ter vindo ao Panorama. Valeu, Júlio, muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Você já tinha me feito esse convite há mais tempo, mas sempre tem alguma coisa, sempre tem um compromisso ou outro, mas de qualquer forma agradeço por essa oportunidade.